E falo também sobre Julio Enciso. O atacante paraguaio do Brighton está perto de virar reforço do Palmeiras. Novidade também sobre Pablo Mari. Prensa italiana afirma que há pelo menos 4 clubes brasileiros interessados no ex-zagueiro flamenguista. Vocês lembram dele, né? Espanhol que fez muito sucesso em 2019. Jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti, a Nike desistindo daquela ideia da camisa vermelha para a seleção na Copa do Mundo. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre a possibilidade de a seleção brasileira usar uma camisa vermelha na Copa do Mundo de 2026. Você vai lembrar que esse tema rendeu enorme polêmica alguns meses atrás. Dá para dizer que a Nike desistiu dessa iniciativa. E as 2 camisas que serão usadas pela seleção brasileira em 2026 serão tradicionais. A primeira, amarela, da cor que a gente se habituou e inspirada no modelo usado pela seleção na Copa do Mundo de 1970. A segunda, azul, essa sim vai ter a assinatura do Jordan, era uma das ideias que a Nike tinha para a camisa vermelha. Essa camisa azul terá inclusive um modelo mais futurista. Estou curioso para saber o que vai sair dessa história sobre a camisa vermelha. Existia a intenção da Nike de fazer o Brasil jogar de vermelho, até porque o novo contrato de patrocínio firmado entre Nike e CBF prevê cifras absurdas. E a ideia com o vermelho seria causar em todo o mundo, garantindo compras por todo o planeta. Só que a repercussão no Brasil foi tão ruim, mas tão ruim, que a ideia acabou sendo descartada. Ela foi mal interpretada por aqueles que entendem que o vermelho não tem nada a ver com a seleção brasileira e porque muita gente associou o vermelho à esquerda, e hoje no Brasil há uma polarização gigante quando a gente fala em política: ou você é de direita ou você é de esquerda, e quem é da direita não quer de jeito nenhum vestir vermelho. Você, como é que vê toda essa história? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras para te contar se Julio Enciso, meio atacante de 21 anos de idade, paraguaio, pode mesmo virar reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, o PVC, jornalista, meu amigo, afirmou que existe otimismo. Ele acha que o negócio vai acabar fechando muito em breve. Informação que eu tenho é um pouco diferente. Consultei o pessoal do Palmeiras antes de gravar o vídeo. O Palmeiras admite conversas, admite o interesse de contratar o jogador, conta com a ajuda de Gustavo Gomes, Ramon Sosa, 2 companheiros do Enciso na seleção paraguaia, mas o grande ponto é financeiro. Grana para comprá-lo do Brighton e outra. O Enciso segue batalhando com a ideia de permanecer no futebol europeu. Por lá ele tem ofertas da Inter de Milão, da Roma e do West Ham. O Galatasaray também havia feito uma sondagem ao jogador que esteve emprestado na metade da última temporada ao Ipswich Town e deixou boa impressão. Hoje o Enciso está avaliado em 22 milhões de euros, mas a impressão que se tem é de que é possível tirá-lo do Brighton por algo na casa dos 15 milhões de euros. Palmeiras, repito, não desistiu da negociação, mas pode acabar esbarrando na mesma dificuldade em relação à contratação de Marcel Ruiz, volante que era o grande sonho para a substituição do Richard Rios, atleta do Toluca. O Marcel Ruiz havia colocado na cabeça que quer jogar no futebol europeu e que a vinda ao Brasil poderia ser um processo de atrapalhar esse projeto. Em relação ao Enciso, ele já está na Europa e pretende continuar por lá. Haveria necessidade de uma mudança radical nessa ideia dele. Só para completar mais 2 informações do Palmeiras, o atacante Thales vai mesmo jogar no Olympiacos, acordo fechado em 7 milhões de euros. Palmeiras ainda fica com 30% do valor de uma venda futura. Sobre Jefité, lateral esquerdo, comprado do Rangers, desembarca na manhã dessa terça-feira para a realização de exames médicos e assinatura do contrato, operação na casa dos 6 milhões de euros. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem investido pesado em contratações, mas segue também monitorando atletas de olho no futuro não tão distante. Trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base. Quero contar que o JP tentou nos últimos dias a contratação de Yuri Alves, meio atacante de 18 anos de idade do Atlético Goianiense e que virou alvo da atenção de vários clubes brasileiros. Esse menino tem 6 partidas na equipe principal do Atlético Goianiense, sempre entrando no final. Os números bons dele são no sub-20, com 31 jogos, 13 gols e mais uma assistência. O Palmeiras fez contato naquele esquema bem conhecido do João Paulo.
apresenta a proposta com valor fixo, pequeno, o time cede um percentual e esse atleta se torna jogador do Palmeiras, o Verdão tem a possibilidade de comprar mais um percentual usando a vitrine que é o Palmeiras para garantir dinheiro pro Verdão e também pro parceiro. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e ouvi o seguinte, abre aspas, o Palmeiras foi um dos vários interessados, tivemos muitas propostas, mas todos os valores ficaram bem abaixo daquilo que eu esperava, então não vou vender esse jogador que tem enorme futuro, fecha aspas. É raro ver o Palmeiras da base não conseguindo avançar em contratações. É sinal de que esse Yuri Alves é bem promissor, prometo ficar de olho nele para trazer mais detalhes. Se você já ouviu em campo, use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero te atualizar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes está na primeira lista de convocados da seleção argentina para a última rodada dupla das eliminatórias. Data FIFA do mês de setembro, Campeonato Brasileiro para 2 jogos e o Flaco Lopes aparece na lista de 31 jogadores. É importante contar que alguns atletas serão cortados, a lista final vai contar com provavelmente 23 atletas, mas a julgar pelo fato de que o centroavante palmeirense nunca havia nem sequer sido convocado, já é uma vitória fazer parte dessa lista maior. A grande dificuldade é que o Flaco concorre com jogadores bem grandes. A lista de atacantes nessa pré-lista conta com Juliano Simeone e Julián Álvares, atletas do Atlético de Madrid, com Ángel Correa, que está no Tigres do México, com Nicolás Gonzalez, da Juventus, com Lionel Messi, do Inter Miami, Lautaro Martinez, da Inter de Milão. É possível que o Flaco nessa lista final seja cortado, mas dá para dizer que é um avanço importante para o centroavante alviverde, que tem se entendido muito bem ao lado de Vitor Roque. O Vitor Roque, inclusive, já destacou que a coisa fica muito mais fácil para ele tendo outro atleta da mesma função ao lado. Flaco, que na atual temporada soma 41 jogos, 15 gols e 3 assistências, e bem antes de ser cotado para ser convocado para a seleção argentina, já havia sido alvo de propostas do futebol de lá. River Plate foi o maior interessado, tentando por 2 vezes a sua contratação. Para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de o negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Fala, minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras. Se você que ficou no vídeo até agora, não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado, rapaziada? Vamos ficando por aqui, né, naquele pique. Hoje, terça-feira, dia 19 de agosto. Ficamos aqui, chegamos quase já no final do mês, né? Já passamos já praticamente aí de 2/3, faltando apenas um agora para completar esse mês e dizer que ele seja muito abençoado para você. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.